Fala, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM e graças a Deus estamos de volta, porque como os irmãos perceberam, né, a gente avisou, semana passada, domingo passado, não tivemos o nosso resumo, a gente aproveitou até para tirar uns diazinhos de folga aí, aproveitando o feriadão, não é verdade, queridos? Mas, graças a Deus, estamos de volta. Amém, queridos e queridas? Então, olha só, vem com a gente. Amém, queridos, graças a Deus. Vamos relembrar um pouquinho do muito que o Senhor nos ensinou nessa semana que passou aí, dos dias 10 a 14 de março do ano de 2025, conforme está aparecendo aí na sua tela. Amém, queridos? Mas antes, produção, libera aí a nossa vinheta. Graças a Deus. Então vamos lá, queridos, começando segunda-feira, dia 10 de março, na meditação que recebeu o seguinte título: mais que sofrermos com as derrotas, celebremos as vitórias. Amém, queridos? Vamos ver o que Deus nos ensinou aí nesta primeira meditação da semana. Vem com a gente. Queridos, nessa meditação, nós vimos Jesus dizendo aos seus discípulos que ele seria entregue nas mãos dos homens, que estes o matariam, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Amém, queridos? Queridos, a mensagem começa de fato com notícias muito tristes, não é verdade? Mas termina com uma notícia excelente, maravilhosa. Ele afirmou que depois de tudo isso, ressuscitaria ao terceiro dia. Aleluia! Queridos, repare que no final do verso, nos diz que os discípulos eles ficaram muito tristes com aquelas palavras, pelo menos as palavras iniciais de Jesus, Mas, da mesma forma, querido, Jesus também afirmou no finalzinho do texto que ele ressuscitaria. E o texto não nos diz que os discípulos se alegraram com essa notícia. Queridos, na verdade nós somos assim, Nós temos a tendência de sofrermos muito com as más notícias, mas nos alegrarmos pouco ou quase nada com as boas notícias. Lamentamos muito as nossas derrotas e celebramos pouco as nossas vitórias e conquistas. Mais que sofrermos com as derrotas, celebremos as vitórias. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 10 de março, iniciando assim a nossa semana. E vamos então, queridos, para terça-feira, dia 11 de março, na meditação que recebeu o seguinte título: Tristeza hoje, alegria amanhã. Queridos, nessa meditação nós vimos que as palavras iniciais de Jesus, elas não foram as melhores de se ouvir, não, Saber que ele seria morto pelos homens, obviamente, deixou os discípulos muito tristes, não é verdade, amados? Mas o final da mensagem era motivo para grande alegria. Amados, como nas palavras de Jesus aos seus discípulos, que começaram trazendo tristeza, mas que no final trouxeram motivos para grande alegria, assim é na minha e na sua vida. Como nos diz a palavra, O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5, não é verdade, queridos? Tristeza hoje, alegria amanhã. Amém, amados? Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 11 de março. E na quarta-feira, queridos, dia 12 de março de 2025, na meditação que recebeu o seguinte título: Exemplos de cidadãos do céu, mas também cidadãos da terra. Nessa meditação, queridos, nós vimos que Jesus, ele de fato pagou o imposto como Pedro havia afirmado que ele pagaria. A Bíblia nos diz, queridos, que nós somos cidadãos dos céus. E somos mesmo, porque Jesus, ele garantiu, ele nos proporcionou esta condição na cruz do Calvário. Mas, amados, mesmo sendo cidadão do céu, enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos também cidadãos da terra. E como cidadãos da terra, nós temos nossos direitos e temos também os nossos deveres. Estamos também sujeitos às leis dessa terra. Amém, queridos? Consegue entender? Amados,
Cumprirmos com o nosso papel de cidadãos aqui da terra é também uma forma de nós testemunharmos do nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque o verdadeiro cidadão do céu, ele também é um exemplo de cidadão aqui na terra. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 12 de março. E na quinta-feira, querido, dia 13 de março, na meditação que recebeu o seguinte título: Evite os escândalos. Nessa meditação nós vimos que nos versos anteriores, versos 25 e 26 do capítulo de Mateus que nós estamos estudando, Jesus ele deixa bem claro que ele não teria a menor obrigação de pagar aquele imposto. Amém? Mas ele o faria, ele fez questão de pagá-lo para não escandalizá-los. Repare, queridos, que a preocupação de Jesus era de não causar escândalo, de não dar mau testemunho. E nós vemos Jesus fazendo isso em várias outras ocasiões, fazendo coisas que ele não precisaria fazer, mas que ele faz para dar bom exemplo, ele faz para dar bom testemunho, ele faz para não causar escândalo. Consegue entender? Como se batizar, por exemplo. Jesus não precisava se batizar, mas se batizou. Queridos, que haja em nós essa mesma preocupação. Eu não estou aqui dizendo que a gente deve viver o tempo todo preocupado com o que os outros vão pensar, não. Isso aí é colocar um fardo pesado demais sobre nós. Não é isso que eu estou falando, não. Mas devemos sim, queridos, nos preocuparmos com o nosso testemunho, com as nossas atitudes. Amém, queridos? Queridos, nós precisamos ter a consciência de que um escândalo, ele não mancha, não macula somente o nosso nome, mas ele mancha principalmente, queridos, o nome de Jesus. Por isso, sempre que possível, sempre que depender de você, fuja ao máximo, evite ao máximo os escândalos. Amém, queridos? Essa foi a nossa meditação de quinta-feira. E na sexta-feira, queridos, fechando a nossa semana na meditação do dia 14 de março, que recebeu o seguinte título: Um Deus que opera maravilhas e supre as nossas necessidades. Amado, nessa meditação, nós vimos que Jesus mandou que Pedro fosse até o mar, lançasse o anzol e que o primeiro peixe que ele apanhasse, ele abrisse a boca do peixe e que lá dentro teria uma moeda. E disse mais, disse que Pedro pegasse essa moeda e pagasse o imposto por eles dois. Jesus é tremendo, não é verdade, queridos? Amados, Jesus não quis apenas providenciar o valor para pagar o imposto, isso seria assim muito sem graça, não é verdade, amados? Mas ele quis fazê-lo de uma forma sobrenatural e maravilhosa. Queridos, é assim que esse Deus faz. Ele supre as nossas necessidades de uma forma que só Ele pode fazer. Porque Ele é um Deus que opera maravilhas e supre as nossas necessidades. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa última meditação da semana, sexta-feira, dia 14 de março. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais uma meditação do Ministério PCM, mais um resumo semanal das nossas meditações, né? Então, queridos, no resumo de hoje, como vai aparecer na sua tela aí, nós relembramos um pouquinho do muito que o nosso Deus, ele nos ensinou aí dos dias 10 ao dia 14 de março. E o nosso desejo, como nós sempre falamos, é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração através dessas meditações e despertado em você um desejo maior de ler mais, de meditar mais, de estudar mais a palavra do nosso Deus. Tá bom, queridos e queridas? Essa é a principal intenção do Ministério PSM. Amém, meus amados? Estamos chegando ao final, mas eu queria convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha aí e vem com a gente bem rapidinho. Nós vamos orar e eu queria convidar você, se você quiser e puder, obviamente, tá bom? Dá uma paradinha e vem orar com a gente. Nossa produção já está providenciando aí aquele fundo musical abençoado. Isso aí, agora sim. Vem com a gente, vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma semana concluída, mais uma semana vencida para a glória do teu nome. Paizinho amado, muito obrigado por cada lição, por cada ensinamento, por cada meditação. Te pedimos que o Senhor nos ajude não só a aprendermos, guardarmos, assimilarmos,
mas acima de tudo colocarmos em prática nas nossas vidas tudo que o Senhor tem nos ensinado. Paizinho, abençoa cada um dos teus filhos, não só estes que estão meditando conosco agora nesse momento, que estão participando desse momento, desse resumo, mas aqueles que meditaram conosco durante toda essa semana, aqueles que assistirão esse resumo num outro momento. Paizinho, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Visita o coraçãozinho, quem sabe abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, manifestando o teu poder de cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma, abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados. Nós te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós de forma copiosa do teu poder e da tua glória, e nos concede uma semana que está se iniciando aí, Paizinho querido, uma semana de bênçãos e uma semana de vitórias. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos, graças a Deus. Mais uma semana vencida, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, permitindo nosso Deus, semana que vem nós voltaremos, ou melhor dizendo, teremos mais uma semana aí de meditações maravilhosas, né? Amanhã de manhã, em nome de Jesus, já vai estar chegando uma meditação fresquinha aí no seu celular, né? E no domingo que vem, permitindo nosso Deus, nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. No sábado, se o nosso Deus nos permitir, ontem nós conseguimos, graças a Deus, né, enviar os nossos 5 minutos para a sua meditação. Amém, queridos e queridas? Agora, amados, não deixe de compartilhar, como já está aparecendo aí na sua tela, não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM e não deixe de se inscrever no nosso canal, amém? E não deixe de convidar, se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que nós postarmos, tá bom, queridos e queridas? E também não esqueça que esse ano, como está aparecendo aí na sua tela, né? Esse ano de 2025, mês de junho, nós completamos 10 anos de Ministério PSM. Então, queridos, é ano de festa, é ano de celebração. Nós já estamos celebrando, vamos celebrar o ano inteiro. Amém, queridos e queridas? E nós convidamos você para fazer isso também com a gente, em nome de Jesus. Tá bom, queridos e queridas? Beijo carinhoso e respeitoso no coração de cada um dos amados. Amém, queridos? Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas.